A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos preparar-nos para dar início ao nosso culto nesta manhã e como deve ser e como é o nosso gosto e prazer, vamos pedir a bênção de Deus para o culto nesta manhã. Convidava os irmãos onde quer que estejamos para ficarmos de pé e pedir a bênção de Deus para o culto nesta manhã. Querido Pai Celestial, ó Senhor, aqui estamos nós uma vez mais na Tua casa, Senhor, para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome, ó Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estar neste lugar e agradecemos também já tudo que tens concedido a cada um de nós. Oramos para que o decorrer deste culto seja de bênção para cada um de nós, de honra e glória para o Teu nome, ó Senhor. Oramos pelos irmãos que têm chegado, aqueles que ainda possam vir a caminho, os que não podem estar connosco, ó Senhor. Deus, pedimos a Tua bênção e a direção para cada um, a Tua proteção, ó Deus. E ajuda-nos e dá-nos uma vez mais este privilégio e esta oportunidade de sentir a Tua presença nas nossas vidas, sentir também estes momentos de louvor e adoração que queremos dedicar a Ti nesta manhã. Senhor, entregamos uma vez mais este culto nas Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te pedimos e agradecemos todas estas coisas no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E tu juntos podemos dizer amém. Então, Deus nos abençoe. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor, cantando e adorando o nosso Rei. Amém? Aleluia. Só o nosso Deus é forte e grande para salvar. Só Ele pode salvar. Não há outro Salvador, não há outro nome em que os homens podem clamar e podem chegar e aproximar para receber salvação. Só o nosso Deus e só por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Amém? Amém. Então vamos louvar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com este coro, poder para salvar. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Receitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos, a ti me rendo. Sim, Senhor.
Faça o mundo de brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo de brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo de brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo de brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Cristo, move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Shine your light, and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Cristo, move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Glória damos ao Rei dos Glória. Reis, Senhor dos Senhores, Amém. Pai Santo. Glória a Deus. Manda a tua chuva, Senhor, aleluia, Senhor, do teu poder. Vem, derrama sobre nós, Senhor,
mais e mais da tua graça, do teu amor, da tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Ó Senhor, para podermos viver, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor. Ó Senhor, aleluia, derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. É o nosso pedido, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Santo és tu, Pai Santo. Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, festas e hoje fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Manda a chuva, o Senhor teu amor, enchendo as vidas do teu povo, Senhor. Manda a chuva, o Senhor do teu amor, toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Manda a chuva, Senhor. Manda a chuva, o Senhor do teu amor, enchendo as vidas do teu povo, Senhor. Manda a chuva, o Senhor do teu amor, toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Glória. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Manda a tua chuva, Senhor. Oh, Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor. Enche-nos, Senhor, com a tua graça e com o teu poder. Senhor, pedimos, Senhor, que tu venhas, Senhor, nesta manhã, Pai Santo, tocar em cada coração, Senhor. Oh, Senhor, aqueles ouvindo também da parte da tarde, Senhor, vem encher com a tua presença. Amém. Ó Senhor, o teu amor, a tua graça, Senhor.
Oh, Senhor, pedimos, Senhor, que venhas encher as nossas vidas, Senhor. E neste momento, ao colocarmos os nossos corações, Senhor, na Tua presença, Senhor, diante de Ti, para agora receber a Tua palavra, Senhor, que possamos, Senhor, realmente, Senhor, estar receptivos, Senhor, àquilo que Tu tens para nós, Senhor. Enche o Teu servo com poder e graça, Senhor. Venha abençoar, Senhor, a palavra que Tu tens colocado no seu coração, Senhor, e que possa ser de bálsamo, Senhor, e de fortaleza para as nossas almas. Pedimos, Senhor, isto e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, vamos então neste momento receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra. Amém? Gostaria então agora, na continuidade deste culto, nesta tarde e da presença de Deus no nosso meio, eu gostaria de partilhar então alguns pensamentos de ânimo para nós, né? E como nós sabemos, nós estamos a iniciar aqui um novo ano, não é? Este é o primeiro domingo, não é? De 2021, não é? Do ano 2021. E como os irmãos sabem, devido às restrições que nós temos tido, não nos foi possível ter o nosso culto habitual de passagem de ano, não é? E por isso eu hoje, na minha meditação, gostaria de refletir convosco sobre uns pensamentos relacionados sobre levar-nos a refletir sobre o ano 2020 e também 2020 que já terminou e também sobre o ano 2021 que já está a começar, não é? E então eu gostaria de deixarmos esta reflexão para todos nós nesta tarde. E começo por dizer uma coisa que eu penso que os irmãos também poderão concordar comigo. Quando nós entramos em 2020, nós entramos o ano todos com muitas expectativas, não é? Todos nós tínhamos planos, projetos, não é? E nós pensamos que as coisas iam ser importantes, maravilhosas, não é? Que seria um ano extraordinário, mas o que é que aconteceu? Aconteceu que o ano 2020, e devido à pandemia do Covid-19, o ano tornou-se muito diferente daquilo que nós pensávamos, não é? Ela tornou-se um ano muito difícil para nós, ou até por outras palavras mais corretas, para todo o mundo, não é? Todo o mundo ficou afetado e todos ficaram a viver momentos difíceis, não é? Mais difícil do que aquilo que nós tínhamos imaginado, não é? E foi um ano bem diferente, porque todos nós vivemos momentos que nunca pensamos, nem nunca tínhamos passado ainda durante a nossa vida, não é? E nunca pensamos em 2020 entrar num ano tão difícil como aquele que nós vivemos. E olhando para trás, e para além de nós crermos que Deus falou para toda a humanidade, há uma importante lição que nós temos de registar, gravar em nossos corações, que foi, durante o ano 2020, nós podemos perceber e entender melhor a impotência do ser humano. Né? Isto é, nós não podemos nem conseguimos controlar a vida, nem o próprio seu desenvolvimento. Né? E perante esta realidade, o meu primeiro aspecto de reflexão para nós, e que eu queria partilhar convosco, é isto. O ano 2020 não é um ano para apagar da nossa memória. Não. É um ano que deve servir para nós aprendermos as lições que aquele ano que terminou nos deixou. Lições que devem ser importantes para a nossa vivência, para a nossa conduta em 2021. Amém? É verdade. E no meu ponto de vista, não é? O ano 2020, e devido, infelizmente, a esta pandemia, ao Covid-19, que afetou a todos nós, este ano deu-nos várias lições de que nós não podemos esquecer. E eu, entre elas, destaco 3. E essas 3 que eu gostaria, desde já, partilhar convosco, porque acho que essas 3 lições são muito importantes numa reflexão a fim de nós atingirmos um ano 2021 melhor, com um crescimento quer social, quer espiritual melhor. Amém. E a primeira lição que eu quero partilhar convosco
foi que o ano 2020 mostrou a nossa fragilidade. Mostrou a incapacidade humana. Devido ao Covid-19, o ano 2020 fez-nos perceber que verdadeiramente nós somos finitos e pequenos. A morte, o medo, a perda do emprego e consequentemente a perda de muitos bens materiais mostrou que nós não temos poder para controlar as situações da vida a fim de que elas aconteçam da forma que nós desejávamos, não é? Nós tínhamos planos, tínhamos projetos, mas nós não podemos controlar a vida no fim de alcançarmos esses planos e esses projetos, não é? E ainda este ano, 2020, o que é que mostrou? Mostrou que todos somos iguais e que não há ninguém que pode considerar-se mais poderoso e intocável, não é? Irmãos, e isto nos mostra alguma coisa que nós podemos ler que a palavra de Deus nos ensina, que é, nós nunca podemos esquecer aquilo que Deus disse. E às vezes o ser humano esquece disso mesmo. Lá em Isaías, no capítulo 43 e no verso 13, Isaías 43, 13, olha o que é que Deus disse. Disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Mais um verso no Salmo 103 e no verso 19, nós lemos: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino, cá está, domina sobre tudo. Mais um versículo ainda no livro dos Salmos, agora 115 verso 3, não é? Mas o nosso Deus está nos céus. E agora, Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele faz o que lhe agrada. E o ser humano não pode contrariar, não pode impedir aquilo que Deus determinou. Não é? Em resumo, nós podemos dizer que nada foge ao controle de Deus. Nem sempre as coisas acontecem por vontade de Deus. Mas há uma coisa que é certa. É que sempre as coisas acontecem por permissão de Deus. Às vezes a vontade de Deus não é aquela. Mas aquilo que acontece, sempre acontece com permissão de Deus. Porque Deus tem o controle de tudo. Não é? Tudo existe e tudo subsiste pelo poder de Deus. É Deus que tem o controle de tudo. E eu repito, de tudo mesmo. Não é? E não apenas quando as coisas nos são favoráveis. Porque às vezes quando as coisas são favoráveis nós dizemos, oh, graças a Deus, esta é a vontade de Deus. Oh, graças a Deus, Deus é bom, Deus está no controle. Mas é quando tudo está a nosso favor. Se as coisas por qualquer razão não são aquelas que nós queremos, culpamos o diabo, culpamos este, culpamos aquele, culpamos toda a gente e nunca podemos, e às vezes devíamos também parar para pensar e dizer, Senhor, certamente que tu tens alguma lição sobre isto para mim. Porque, irmão, Deus, como eu disse, pode muitas vezes as coisas não serem da vontade dele, mas são da permissão dele. E quando ele permite alguma coisa, é porque há algo que nós precisamos de tirar de lições para nós, não é? E era aquilo que eu estava a dizer a vocês. Nós temos que refletir sobre tudo isto e percebemos, e o homem devia ter percebido durante o ano que terminou, que ele é infalível. O homem não tem controle. Não, o homem não se pode pensar que é poderoso, que tem tudo nas mãos. Não, tudo está nas mãos de Deus. Porque nós vimos o ano 2020 que ninguém conseguiu alterar, não conseguiu mudar nada, não é? A segunda lição que eu também queria partilhar e refletindo sobre o ano que terminou é que o ano 2020 também mostrou o quê? A nossa dependência uns dos outros. O ano revelou que ninguém está acima do outro. E que ninguém pode dizer, eu não preciso de ninguém. Não. Irmãos, ricos, poderosos, famosos, não é? Pessoas
pessoas que têm pessoas que socialmente estão num nível mais elevado que nós, bem como também pessoas de diferentes etnias e até de diferentes religiões. O que é que eles têm aqui? Enfrentaram as mesmas necessidades comuns. Todos ficaram nivelados, não é? Não há ninguém que pudesse dizer eu isto, eu aquilo, eu não posso, a mim não me acontece isto, a mim não é. Não, todos, homens, ricos, famosos, seja lá de quem for, não, todos eles enfrentaram as mesmas necessidades comuns. Não é? Irmãos, por exemplo, também quero dizer a vocês que a própria criação da vacina mostrou o quê? Mostrou alguma coisa muito importante. É que todos precisamos uns dos outros. Não é? E todos ficaram unidos no mesmo propósito. Todos, o mundo todo, os cientistas, tudo se juntou para alcançar uma vacina para combater esta epidemia. Não é? Todos precisamos uns dos outros. Não é? Então, irmãos, a prova é importante que nós temos consciência de que nós precisamos uns dos outros. Amém. Nós dependemos uns dos outros, não é? Há lá um versículo em Provérbios 11:14, nós podemos ler que já o Espírito de Deus alertava para estas coisas todas que são importantes, não é? E o que é que diz lá? Diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas agora reparem na parte B deste versículo. Mas na multidão de conselhos há segurança. Amém, é Não é? verdade. É na união, não é? É no conjunto das ajudas, é no conjunto de darmos as mãos, é na unidade que nós temos vitória, temos segurança, não é? Mas o homem não quis aprender, nem quer aprender. Mas Deus, como eu disse no início, Ele está falando à humanidade a dizer que nós precisamos de viver em unidade, em amor, em fraternidade, ajudando-nos uns aos outros. Assim, resumindo, o ano 2020 mostrou que somos seres criados para quê? Para a solidariedade, para a unidade, para o amor, para o afeto, para o carinho. Irmão, que Deus nos ajude, não é? A poder refletir. E como eu disse, isto foi aquilo que o ano 2020 nos tem apresentado. Mais uma última lição acerca do ano 2020, que também é importante refletirmos nisto, não é? É que o ano 2020 fez-nos viver momentos únicos. Porquê? Porque, irmãos, houve muitas mudanças. Houve comportamentos que nós tínhamos que tiveram que ser mudados, não é? Houve atitudes, pensamentos que tiveram que ser mudados, não é? Então, irmãos, o que é que nós vemos? Que o ano 2020 mostrou que nós temos que estar preparados para mudanças, não é? E aqui eu não seria interessante agora termos tempo para estudarmos e meditarmos que uma das coisas que Jesus nos ensinou é que a nível espiritual nós precisamos também de mudança, não é? Não foi o que ele disse a Nicodemos? Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Tu precisas de mudar. Amém? E o homem tem que aprender com estas lições que Deus está falando para a humanidade. Nós precisamos estar preparados para mudar. Não é? Mas infelizmente, o que é que nós vimos? O que é que nós, na maioria, graças a Deus que nem todos, mas numa grande percentagem de pessoas, o que é que nós vimos? Pessoas que tiveram dificuldade em aceitar essas mudanças. Não é? Pessoas que não aceitaram, não conseguiram admitir que têm que mudar o seu afeto, o seu respeito, o seu carinho pelos outros. Não é? E aquela ideia de que eu faço o que quero, eu ando como quero, ninguém tem nada a ver com isso, eu sou o senhor de mim próprio, isto foi um comportamento que nós presenciamos, não é? Mas infelizmente é um comportamento que está completamente fora do contexto bíblico e do contexto e do ensino que Jesus nos deixou, não é? O Evangelho de Jesus nunca aponta para um individualismo, nunca aponta para um egoísmo. O Evangelho de Jesus Cristo aponta para quê? Para um sacrifício pessoal, não é? Pensando no coletivo. Não é? Nós temos que estar preparados para viver em comunhão, em intimidade. Temos que estar dispostos a dominar e controlar a nossa vontade para o bem dos outros. Amém? O que é que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros. Não é? E este é que é o que nós precisamos de viver e aprender. Não é? Que quem procura o bem
procura a felicidade do outro. Não é? Se nós estamos desejando o bem uns dos outros, procuramos realmente ser o melhor para os outros, procuramos dar a mão uns aos outros, procuramos ser solidários uns com os outros. Porquê? Porque é isto que Deus ensina, é isto que Jesus quer. Ele próprio deu o exemplo, não é? Jesus foi alguém que amou a todos, não discriminou ninguém, Deus abraçou a todos, respeitou a todos, e é isso que Ele está a transmitir para um de nós. Mas infelizmente os homens não querem mudar. Vivem num egoísmo, numa superioridade, num eu tenho, eu posso, eu mando, eu quero, irmãos, mas que Deus nos ajude a aprender que isso não é o plano de Deus, amém? E portanto, irmãos, foi o que é que nós aprendemos e vimos em 2020. O que é que eu repito rapidamente? O que é que nós aprendemos? Que houve um ano em que nos mostrou a incapacidade humana, a fragilidade do homem, mostrou que nós temos necessidade de depender uns dos outros, não é? E agora, em terceiro lugar, nós dizemos que temos que estar preparados para mudar. A mudança faz parte da nossa vida, não é? Isto foi o que o ano de 2020 nos trouxe. Mas, e nós todos sabemos que no percurso da nossa vida, não é? Quando um ano termina, começa outro, não é? E é normal que quando o ano começa, o que é que as pessoas fazem? Uma grande maioria, até as empresas muitas vezes fazem isso. Fazem uma pausa para quê? Para refletir. Para ver o que é que correu bem e o que é que correu mal. E tentar que no novo ano as coisas sejam corrigidas, não é? O ano novo, irmão, exige, sem dúvida, uma paragem na correria da vida para nós avaliarmos as nossas vidas, não é? Porque, irmão, o ano novo é mais uma oportunidade que Deus nos dá para nós vivermos a vontade de Deus, para vivermos a comunhão com Deus, para vivermos com mais intimidade com Deus, não é? Então, irmãos, e neste contexto, eu agora vou ao segundo ponto da nossa meditação, que é o ano de 2021. Vamos agora pensar. Agora, o ano 20 já passou, vamos agora para o ano 2021. Mas, entretanto, há algo muito importante que nós não podemos ignorar. Ou que é um erro grave se isso acontecer. O que é? É entrar em 2021 não sem aprender o que tivemos no ano 2020. Não é? Irmãos, é um grave erro entrar em 2021 sem tirar conclusões daquilo que aconteceu em 2020. Para quê? Para que em 2020 nós possamos ser melhores. Possamos corrigir aquilo que não esteve muito bem. Não é? E quero-vos dizer que desde já, deste momento, parece-nos que alguma coisa ainda não está muito clara. Não é? Parece que o tempo para a frente ainda está muito escuro, muito sombrio, não é? Há muita confusão ainda, não é? Porquê? Porque muitas pessoas dizem que as coisas não vão melhorar. Não é? Mesmo com o aparecimento da vacina, há pessoas que dizem não, isto não vai nada melhorar, isto não vai ser nada melhor, isto é muito confuso, porque a vacina não teve um tempo ainda, nós temos medo, um eu não tomo, o outro eu tomo. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Ainda um momento muito confuso, muito perturbador ainda. Podemos ver ainda um tempo muito sombrio. Não é? Mas, irmãos, como cristãos, não é? Eu quero dizer aos irmãos que o ano 2021, independentemente da turbulência ou do nebulismo, essa nebulidade que está na nossa frente ainda existe, nós como cristãos temos que entrar em 2001 com algumas verdades. E a primeira é esta: ter fé em Deus e continuar a fazer o que temos de fazer. Amém. Alright? Amém. Não é? Temos que continuar a trabalhar, Amém. temos que continuar a lutar, temos que continuar a orar Glória. para que as coisas aconteçam de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Mesmo que seja necessário nós mudarmos. Amém? Este aqui é o importante. Esta é a primeira lição. Vem o ano 2021. Mas o que eu peço a cada um de nós é que estejamos dispostos, não é? A continuar a fazer o que temos que fazer, mas pensando que Deus está connosco, que Deus nos vai dar força, que Deus vai animar e orar e buscar a face de Deus para podermos melhorar, não é? Não obstante o ano 2020 ter sido um ano difícil em adversidades que nós enfrentamos, nós podemos perceber uma coisa muito importante.
é que mesmo diante das dificuldades, mesmo perante as adversidades, Deus nunca nos abandonou. Amém? Amém? Nós podemos olhar para trás e vemos, mesmo nas dificuldades, nós sentimos que Deus esteve connosco. Deus cuidou de nós. E por isso nós estamos aqui. Não é? Nós estamos aqui porque Deus cuidou de nós. Deus protegeu-nos. Deus esteve ao nosso lado. Irmãos, e se Ele fez isso, o que é que nós agora temos o direito? Temos o direito neste período do ano ter mais vontade de adorar e adorar e adorar a Deus, agradecer a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Irmãos, e se Ele nunca falhou no ano 2020, também não vai falhar no ano 2021. Não é? Porque a promessa dele é que Deus não muda. Deus permanece e as promessas dele vão se cumprir, não é? Irmãos, quando um ano novo chega, como eu disse há pouco, é mais uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá para fazermos coisas melhores, não é? A Bíblia diz que Deus tem planos e projetos para cada um de nós, não é? Mas muitas vezes nós não atingimos esses planos, mas não é por culpa de Deus, é por nossa culpa, não é? Deus tem um plano, nós é que muitas vezes não aceitamos os planos de Deus. E se os irmãos se recordam na mensagem do domingo passado, nós falamos de Maria, não é? A Maria, a mãe de Jesus, o que é que ela disse? Disse sim ao propósito de Deus, não é? E quando ela disse sim, ela viu a sua vida abençoada, Deus a abençoou, Deus a protegeu, porque ela disse o quê? Sim ao propósito de Deus. Irmãos, e neste ano que vai entrar, 2021, se nós também dissermos sim ao plano de Deus, nós também vamos ser abençoados, não é? Mas Deus prometeu estar connosco todos os dias, até ao fim dos tempos, não é? E não dizer sim ao propósito de Deus é passar a dizer sim à obediência a Deus, não é? Àquilo que Deus quer, e procurar também em cada dia ter uma intimidade mais próxima com Deus. Procurar que cada dia seja um dia de maior intimidade com Deus. Amém? E porque as Escrituras é o nosso manual, é através das Escrituras que nós sabemos como nos devemos conduzir, eu queria convidar os irmãos a ler os versículos das Escrituras, não é? Para que nos ajudem a enfrentar o ano 2021 com uma certa serenidade, não é? E isto porquê? Porque, em primeiro lugar, e temos que enfrentar o ano 2021 com uma certa paz e tranquilidade, porquê? Porque nós vamos ler pela palavra de Deus de que em todos os dias do ano Deus terá os seus olhos sobre nós. Amém. Esta é a confiança e a certeza que nós temos de ter. No ano 2021 Deus terá os seus olhos sobre nós. Nós vamos ler Deuteronômio 11, que está ali. Esta é uma promessa de Deus ao seu povo de Israel. Esta promessa de uma terra prometida. E nós vemos ali o que é que diz lá. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. E o verso seguinte diz: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. E agora repare, os olhos do Senhor teu Deus estarão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Não é? Irmãos, esta era a promessa de Deus. Deus prometeu ao seu povo uma terra melhor do que aquela que eles tiveram no Egito. E essa terra, pelo que os irmãos vêem, é uma terra que tem uma promessa de que os olhos de Deus estão sobre essa terra continuamente. Amém? Então, irmãos, se nós transportarmos esta promessa para nós, no contexto de que temos um ano na nossa frente, que temos uma nova etapa à nossa frente, o que é que nós também temos que entender? Não é? Entendermos que Deus vai estar connosco diante de nós todos os dias do ano. Amém. Deus não vai abandonar-nos. Deus não vai, Ele diz, os meus olhos diz que vão estar sobre aquela terra continuamente. Aleluia. Irmãos, em Deus também nós somos seus filhos. Amém. Nós fomos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos valiosos para Deus. Então Amém. Deus promete estar todos os dias olhando para nós. Amém? Amém. E esta é uma esperança, é uma alegria, é um prazer que nós temos e podemos enfrentar o ano 2021, como eu disse, com serenidade. Porquê? Porque temos a promessa de que Deus cuida continuamente daqueles que são seus, não é? Aleluia. Irmãos, Jesus, deixem-me dizer isto, nunca disse que a nossa vida era uma vida fácil.
Ele disse, lembram-se? No mundo tereis aflições. Não é verdade? Ele disse, preparai-vos. E se nós fôssemos refletir sobre esta promessa aqui de Deus, no verso 11, irmão, verso Deuteronômio 11, vamos voltar a ele, nós vamos perceber que está ali implícito que eles teriam que estar preparados para dificuldades. Olha o que diz lá. Diz, mas a terra que passais a possuir é terra de quê? Montes e vales. Ora, irmãos, nós sabemos que o que é um monte e o que é um vale. E isto significava o quê? Que aquela terra, não é? Eles iam para aquela terra, mas que eles que se tinham que preparar para encontrar adversidades, não é? Dificuldades. Não é? Irmãos, e nós sabemos o que é que significa montes e vales. Também podemos já entender qual é o simbolismo que isto tem. Isto tem o quê? Que no próximo ano, neste tempo que está à nossa frente, certamente que vai existir na nossa vida os montes e os vales. Momentos bons e momentos menos bons. Não é? Deus já nos está a preparar para dizer, preparem-se, porque o tempo que vem à vossa frente vai ser momentos em que vocês vão passar por momentos de alegria, mas também momentos de tristeza. Não é? Mas o que é que nós vimos? Diz que o Senhor prometeu alguma coisa mais. Prometeu as suas bênçãos. E sabe onde é que está as bênçãos? Está lá no verso, na parte B do versículo. Da chuva dos céus beberá as águas. Então o que é que Deus disse? Nessa terra a água, as chuvas, melhor dizendo, não vai faltar. Deus vai derramar chuva. E o que é chuva? Chuva é as bênçãos de Deus. De onde é que vem a chuva? Vem do céu. E o que é que isto significa? Significa as bênçãos de Deus sobre a terra. Então, o que é que Deus estava a prometer ao povo de Israel? Que aquela terra, não é? Ia ter bênção de Deus. Amém. É isto mesmo que Deus está dizendo a nós. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, irmão, nós temos que saber que Deus vai derramar as suas bênçãos sobre nós. Não é? Nós temos que crer e acreditar que nós, no próximo ano, também vamos ter bênçãos e vitórias. Não é? Porque Deus prometeu. Não é? Assim, irmãos, perante a promessa de Deus, não podemos deixar-nos abalar por palavras ou por coisas menos agradáveis, que vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado. Irmão, podemos enfrentar todas as dificuldades, mas Deus prometeu derramar as suas chuvas, a sua bênção sobre o seu povo, irmão. Então, temos que viver o dia a dia com confiança em Deus, não é? E se na verdade existir dúvidas em nossa mente quanto ao dia de amanhã, nós também precisamos ter uma consciência muito importante de que maior é aquele que está connosco. Não é? Maior é aquele que vai estar ao nosso lado. As lutas poderão não faltar, não é? Mas uma coisa é certa, connosco está aquele que é maior que as lutas, que as adversidades. 1 João 4,4. É isso que nós aprendemos e é isso que o Espírito de Deus, pela boca do irmão João, nos diz. O que é que ele diz lá? Diz, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. E agora? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está connosco. É aquele que está dentro de nós. Maior é aquele que habita em nós. Não é? E por isso, irmão, as dificuldades vêm. Mas nós temos o quê? Um Pai ao nosso lado que nos ajuda a vencer, a transpor as dificuldades. Amém? Lá em Mateus 6, 26 e verso 30, nós vemos que Jesus ensinou que o Pai cuida de nós. Não é? Que o Pai cuida de nós. Olha o que é que ele diz lá. Diz, olhai para as aves dos céus que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E mesmo assim, o que é que ele diz ao verso? E vosso Pai Celestial as alimenta, cuida delas. Não é? E agora ele faz, não tendes vós muito mais valor do que elas? Vocês não valem muito mais do que as plantas, que os passarinhos? Então vamos ler o verso seguinte. Então ele diz lá, no verso, pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Homens de pequena fé. Então se Deus cuida da natureza, se Deus cuida das flores, não vai cuidar de nós que somos seus filhos? Não é? Que fomos comprados com o sangue do precioso Filho de Deus. Amém? Logo, Deus vai cuidar de nós e esta é a confiança que nós temos, não é? Mesmo crendo nestas palavras, nós temos que dizer, Senhor, me ajuda, dá força, dá ânimo para avançar. Amém? No entanto,
mesmo crendo que Deus cuida de nós, há alguma coisa que esta é a terceira lição que eu queria deixar para nós, é que tudo vai depender do nosso empenho, da nossa dedicação e da nossa obediência a Deus. Deus promete cuidar de nós, promete, mas há um se. Há uma consequência. Há uma sequência que tem que existir em nós. Umas atitudes que têm que existir em nós. E vamos ler lá, voltamos a Deuteronômio, no capítulo 11, verso 8, 9, e depois 12 a 14. Uns versos um bocadinho extensos, mas vamos ter paciência para ler, para percebermos. O que é que eu disse? Diz que Deus promete abençoar, mas essa bênção também vai depender do nosso trabalho, do nosso empenho e da nossa atitude. Olha o que diz ali. Guardai, pois, o quê? Todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra para que passais a possuir. O verso seguinte, ele diz lá, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e a vossa descendência, terra que mana leite e mel. E ainda vamos agora ao verso 12, que diz lá, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. E este verso já lemos há pouco, mas vamos voltar a lê-lo. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. E continuamos a ler o verso 13, que diz, e será que, ora cá está outra vez a palavra, se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de quê? De amar ao Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E agora o resultado. Então darei chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. Amém? O sucesso, a bênção, não é? Tudo acontecerá. Se lembra do que é que ele disse? Se guardardes, se obedecerdes a Deus, não é? Portanto, irmãos, o sucesso, a bênção, as vitórias na nossa vida, elas surgem, mas vão depender de quê? Do resultado, que é a nossa obediência a Deus. É? Então, irmãos, é isto que nós temos que entender. Nós dependemos da bênção de Deus, ou melhor, dependemos da bênção direta que vem de Deus, mas o resultado para isso primeiro tem que ser nós obedecermos a Deus. Se obedecermos a Deus, Deus dará a sua bênção, derramará as suas bênçãos no céu. Amém? Assim, o melhor que podemos fazer pela nossa vida durante o próximo ano, o que é? É amar a Deus, é servir a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Se isso o fizermos, vamos ter a certeza absoluta que Deus vai honrar o nosso comportamento e vai derramar a sua graça e a sua bênção sobre nós. Amém? Amém? Jesus ensinou uma coisa muito importante, irmãos. É que a obediência é o resultado de amar a Deus. Não é? O verso que o irmão vai lá pôr, João 14, 15, é o que nós vimos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é? Então, irmãos, nós dizemos que amamos a Deus, o que é que a gente tem que fazer? Tem que obedecer. Dizer, eu amo a Deus, mas não fazemos a vontade de Deus, somos mentirosos, estamos enganando-nos a nós próprios. Não é? Mas o Senhor diz, mas se tu me amas, então obedece. E se nós amamos a Deus, nós obedecemos. E se obedecemos, Deus corresponde. Deus abençoa e Deus derrama a sua graça sobre cada um de nós. Amamos a Deus? Amém. Amém. Então vamos procurar este ano obedecer a Deus, fazer a sua vontade. Amém? Bem, irmãos, eu vou concluir e quero, antes de concluir, ler um versículo para os irmãos em Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 5. Apocalipse, capítulo 2 e verso 5. São palavras de Jesus à igreja de Éfeso, que diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, pois, de onde caíste.
E eu quero transportar isto agora, não é, para o nosso contexto, não é, de o ano 2020. Amém. E isto o que é que nos mostra? Que nós temos que olhar para o ano, entrar no ano 2021, lembrando, não é, o que é que nós aprendemos no ano 2020. E eu recordo, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que somos frágeis, que somos incapazes de controlar a vida e de alterar seja o que for. Nós também aprendemos que nós temos que depender uns dos outros, não é? Todos precisamos uns dos outros, ajudar-nos, amar-nos, não é? Lemos aquele salverso, não é? Ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, amém? E depois também dissemos que era importante e necessário a mudança. Nós todos fomos todos obrigados a mudar. A gente não quer, não queria, mas teve que ser, porque foi assim que o ano 2020 nos fez viver. Foi estas as lições, a nossa fragilidade, a nossa dependência e a nossa mudança. Não é? Por isso, irmãos, lembra de onde caíste e arrepende. E o que é que ser? Agora vamos entrar no novo ano. Não é? E vamos entrar no novo ano como? Com medo? Com receio? Não. Vamos entrar no novo ano com fé em Deus. Não é? E continuar a fazer o que temos de fazer. Não é? Temos de viver o dia a dia com confiança, sabendo o quê? Sabendo que em todos os dias do ano Deus terá os seus olhos sobre nós. E sabendo que tudo o quê? Que tudo vai depender do nosso empenho, dedicação e obediência a Deus. Aleluia. Se assim fizermos, se confiarmos em Deus, não é? Se soubermos e termos calma e tranquilidade que Deus vai estar connosco, obedecer a Deus, à sua palavra, fazer o seu melhor, procurar ter uma intimidade com Deus, então sim, nós vamos ter um ano com a presença de Deus. Venham dificuldades, venham obstáculos, mas Deus vai nos ajudar a ultrapassar e avançar até o dia que Ele venha buscar a sua igreja. Não é? Amém. E eu termino dizendo uma coisa, irmãos, que a preocupação do cristão não é entrar no ano 2021 com o pé direito. Não é? Isso às vezes é preciso. Vamos entrar com o pé direito. Não, irmão, a preocupação do cristão não é essa. Mas sabe qual deve ser a preocupação? É entrar no novo ano com um coração decidido a amar e a servir e a obedecer a Deus. Não é? Este é que deve ser a nossa maneira de entrar. Não é? Não é estar preocupados em entrar. Não, é preocupado sim dizer, Senhor, neste novo ano eu estou disposto a amar-te. Estou disposto a servir-te. Eu estou disposto a obedecer à tua palavra, Senhor. E quando nós entramos num ano destes, irmão, certamente que Deus vai nos abençoar, Deus vai nos ajudar. Amém? E que Deus nos abençoe. Amém? Irmãos, e eu gostaria de deixar uma nota muito interessante, que é o seguinte. Quando terminamos, é para os irmãos verem como o Espírito de Deus trabalha, e se nós estivermos debaixo da unção e da direção do Espírito de Deus, Deus fala. É preciso que nós ouvimos, como eu disse. Deus tentou falar no ano 2020 e houve muita gente que não falou, não atendeu, não ouviu e não percebeu. E Deus continua a falar. E é engraçado que eu hoje, quando acabei aqui do culto da manhã, estava a partilhar com o irmão Jorge, mas eu estava-me a dar algumas indicações para depois ver algumas mensagens que em breve estarão disponíveis no YouTube. E ele estava a falar, a aplicar. E quando acabou, logicamente que quando eu desliguei, entrou uma aplicação que eu tenho no meu celular de algumas igrejas e de pastores amigos que eu tenho e eu gosto de ouvir e gosto de partilhar. E quem estava a ministrar era o pastor Dinis Rodrigues, da Assembleia de Deus em Lisboa. Não é? E eu disse ao irmão Jorge, olha o pastor Rodrigues, é interessante. Não, desliguei. Quando cheguei a casa, fui almoçar, estava na hora mais ou menos do meu também amigo e colega pastor ali em Luxemburgo, o Oscar, estar a ministrar e eu estávamos a tentar comer e eu liguei o meu celular e estava a comer e ouvir ele a ministrar. E depois, quando acabei, disse assim, já agora deixa-me ouvir um bocadinho o pastor Dinis Rodrigues. E pus o pastor Dinis Rodrigues a ouvir. E estava a ouvir. E a minha esposa também estava a arranjar na cozinha, a comer e tal. E de repente ela diz assim, peraí, não sei se tu já te apercebeste. Já viste? O teu colega Oscar e o pastor Dinis Rodrigues, já viste que vocês pregaram a mesma coisa? Todos nós estivemos a projetar as pessoas a viver um novo ano, confiança em Deus, descansar em Deus, que Deus é o nosso protetor,
O meu colega Oscar diz que nós temos que sonhar e sonhar em Deus, com a comunhão de Deus, ter novos projetos, mas sempre debaixo da direção de Deus. Amém? E repare que eu registrei, e o pastor Diniz Rodrigues disse alguma coisa também muito bonita que eu vou partilhar convosco aquilo que ele disse. Ele disse isto: eu não preciso de saber o futuro, mas preciso confiar em Deus, naquele que conhece o futuro. Glória a Deus. Amém? As pessoas querem saber descobrir o futuro. Não, o mais importante da nossa vida é colocar as nossas mãos naquele que conhece o futuro. Nós não conhecemos, mas o nosso amigo, o nosso companheiro, conhece o futuro. E ele disse: Deus tem o nosso futuro nas suas mãos. Amém. É verdade. Por isso, que Deus nos ajude. Já viram, não é? Aleluia. Ou em Lisboa, outro em Luxemburgo, outro em Filadélfia, como o Espírito de Deus está falando da mesma linha. Irmãos, que Deus nos ajude. É um ano difícil? É um ano que a gente não sabe. Mas, irmão, só temos que confiar em Deus, descansar, não é? Como dizia o meu colega, sonhar, mas sonhar na graça de Deus, na unção de Deus, deixar que Deus toque nas nossas vidas, não é? O futuro, a nós, não é muito importante, porque quem está connosco é aquele que conhece o futuro, amém? Que Deus nos ajude, amém? E este é o meu desejo para todos nós, não é? Irmãos, vamos num novo ano, estamos a entrar, mas vamos confiar no Senhor, entregar as nossas vidas nas mãos deles, confiar que aquele que está connosco é aquele que nos vai levar ao Porto Seguro. Amém? Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, ao Senhor, mais uma vez te agradeço a oportunidade de nós podermos estar neste lugar, ó Senhor. Deus, muito obrigado pela tua presença, pela tua direção, ó Senhor, e pelo teu incentivo, ó Senhor, de confiarmos em Ti, Senhor. Sabemos que o ano 2021 é o ano que está nas Tuas mãos, ó Senhor, e nós confiamos, Senhor, que Tu nos vais orientar, dirigir, mas para isso nós precisamos de nos submeter a Ti, Senhor. Ó Senhor, ser submissos, obedecentes a Ti, Senhor, fazendo a Tua vontade e o Teu querer, ó Senhor. Eu peço que, Senhor, Tu derramas a Tua graça e a Tua bênção sobre nós. Senhor, derrama aquelas chuvas e aquelas bênçãos que Tu prometestes ao Teu povo, além da terra prometida, Senhor, que ela caia sobre as nossas vidas, caia sobre as nossas famílias, caia sobre a Tua igreja, ó Senhor. Deus, e que este ano 2021, ó Senhor, seja um ano de bênção contigo, ó Senhor. Mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja adversidades, ó Senhor, mas nós sabemos que Tu prometeste estar connosco, ao nosso lado, ó Senhor. Tu és o nosso Pai, ó Senhor. Tu és o nosso pastor, o nosso amigo, ó Senhor. E como fostes connosco no 2020, pela fé, nós cremos e aceitamos que Tu vais estar connosco em 2021, ó Senhor. Agora eu te peço, ó Senhor, que despeças o Teu povo em paz. Acompanha-nos, acompanha os Teus anjos ao nosso redor, até às nossas casas. E abençoa, Senhor, e se nos estivermos ainda neste mundo, que no próximo domingo possamos estar aqui de novo para louvar, bendizer o Teu nome e glorificar até ao dia que Tu venhas buscar o Teu povo. Senhor, eu te peço isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Então, meus irmãos, que Deus ricamente os abençoe, e então até domingo, se Deus quiser.